A paz do Senhor Jesus. Eu sou Sandra Amaral e hoje eu vim aqui trazer uma palavra de vida para você. Uma palavra para o teu coração, para a edificação da tua alma. Para que você possa verdadeiramente vivenciar a maravilhosa presença de Deus e tudo aquilo que Ele tem para você. Porque o que Ele tem para nós é perfeito. E eu quero ler contigo, nesse instante, a palavra do Senhor que se encontra no livro de Ezequiel. Ezequiel, no seu capítulo 36, do verso 27 em diante, que vai dizer desta maneira: Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus juízos e os observeis. O verso vai continuar dizendo aqui, no verso 31 desse mesmo capítulo: Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. E o Senhor ainda vai dizer nesta mesma palavra: Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. A palavra do Senhor é clara quando ela nos diz que nós necessitamos nos arrepender para a reconciliação. E quando o Espírito do Senhor adentra em nós, há um confronto. O nosso caráter, ele é forjado por essa presença, por esse Espírito de Deus que nos vivifica. Por esse Espírito que faz com que nós sintamos um nojo, nós queiramos uma mudança, estejamos desejosos por uma mudança na nossa condição miserável, e nós passamos a adquirir, através da presença de Deus, do Espírito de Deus habitando em nós, uma necessidade de melhorar, de evoluir como ser humano, de crescer espiritualmente. E tudo isso que acontece no Espírito, no nosso interior, vai refletir nas nossas atitudes, naquilo que somos, naquilo que apresentamos todos os dias, nas nossas atividades, na nossa vida cotidiana. E nós vamos passar a refletir o que está dentro de nós. E a palavra do Senhor vai dizer que quando esse confronto acontecer, quando Deus colocar dentro de nós o seu Espírito, nós seremos transformados, mudados de tal maneira que nós não sentiremos mais vontade de ser o que éramos. A gente vai querer uma mudança, e essa mudança ela vai ser continuada, ela vai ser cotidiana. E a gente vai ter uma necessidade diária de crescimento. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Salmos 37, onde o salmista Davi, um homem que, como a palavra de Deus diz, um homem segundo o coração de Deus, o salmista Davi, ele vai nos dar uma receita para que nós possamos dar continuidade a esse mover do Espírito de Deus dentro de nós, para que a gente possa saber como agir diante daquilo que Deus, por misericórdia, faz em nós e através de nós. E o salmista ele vai dizer, lá em Salmos 37, no seu verso 3, o salmista Davi ele disse: Confiai no Senhor, confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega, que palavra extraordinária, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós
cedemos espaço dentro de nós para que o Senhor venha crescer em nós diariamente. Essa mudança ela vai acontecer e nós vamos sentir sede, sabe, de transformação. Nós vamos querer. E quanto mais nós queremos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, maiores são as convicções que nós temos de que o nosso passado é vergonhoso, de que aquilo que nós éramos, aquilo que fazíamos, não pode ser comparado àquilo que Deus está manifestando em nós, aquilo que Ele tem trazido, que Ele tem construído na nossa vida, através dessa mudança, dessa restauração, dessa purificação que o Espírito de Deus, habitando em nós, vai fazer na nossa vida. E o salmista ele vai continuar dizendo aqui, vale mais o pouco que tem o justo do que as muitas riquezas dos muitos ímpios. Entendam uma coisa, nada vale sem a presença de Jesus. Nada vale se você não tiver um relacionamento com Deus, sabe? A palavra do Senhor vai continuar dizendo aqui, não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome os justos se fartarão. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Um Deus que farta, que supre as nossas necessidades, que em meio à calamidade nos sustenta, que nos faz viver, que nos mantém de pé. O verso 23 desse mesmo salmo vai dizer desta maneira: os passos de um homem bom serão confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. E Davi ainda nos orienta no verso 37, dizendo: nota o homem sincero e considera que o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Aquele que busca agradar a Deus, aquele que se compromete com os céus, em fazer o que é reto, em fazer o que é útil, e não pôr sua mão em corrupção, a este homem está reservado um futuro de paz. No verso 39, ainda do Salmo 37, a palavra do Senhor vai dizer: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Que certeza maravilhosa sabermos que esse Deus, que colocou o seu Espírito dentro de nós, nos fortalece. E em meio às adversidades da vida, Ele nos mantém sustentados, quando a nossa confiança está alicerçada nele. A palavra do Senhor vai continuar dizendo ainda, em Salmos 42, no verso 8, os filhos de Corá declararam aqui: contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a canção ao Deus da minha vida. Quando há relacionamento, em todo o tempo, nós anseiamos por estar na presença de Deus. E o cuidado do Senhor, ele é notório. A palavra de Deus vai dizer que quando o povo de Deus estava no deserto, durante o dia havia uma nuvem que os protegia do sol, para que eles não sofressem com aquela calamidade que o calor provocava. E à noite, de igual modo, o cuidado do Senhor continuava sobre eles. Em todo o tempo, quando você se submete à vontade de Deus, o cuidado do Senhor é estabelecido, porque é isso que a palavra dele vai dizer aqui. Todo o tempo, a misericórdia do Senhor. Oh, que coisa extraordinária! O Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. Coisa linda é nós entendermos esse amor do Senhor, essa misericórdia tão grande que em meio ao nosso pecado, à nossa culpa, à nossa falha, o Senhor Deus, ele decidiu colocar dentro de nós o seu Espírito, mas ele requer de nós uma mudança, um aperfeiçoamento no nosso caráter, uma mudança de atitude que nos leve a reconhecer o nosso estado de calamidade, o nosso estado corruptível, miserável, falível, de maneira que a gente compreenda a necessidade que nós temos dele, porque sem ele nada podemos fazer. E
No Salmo 51, eu quero ler essa palavra aqui, Salmo 51, muito lindamente, mais um salmo de Davi, que muitas vezes a gente se pega perguntando: como que eu vou fazer isso? De que forma que eu vou agradar a Deus? A minha condição é limitada. Eu não consigo fazer isso sozinho, porque a todo momento eu sou tentado a fazer aquilo que é desagradável a Deus, aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, aquele Espírito que Ele mesmo colocou dentro de nós. E o salmista Davi, ele vai fazer essa oração tão linda no Salmo 51, e ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O nosso Deus, ele é misericordioso, e por causa das suas misericórdias que se renovam a cada manhã, ele apaga as nossas transgressões. Ele esquece as nossas culpas. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É a oração de Davi que nós podemos repetir nos dias de hoje. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Quantas vezes nós somos afrontados pelas nossas culpas, por nossas falhas, mas o salmista, ele nos instrui na palavra do Senhor, e a palavra vai dizer aqui claramente: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Que Deus maravilhoso! Purifica-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e serei mais alvo do que a neve. Nós podemos fazer esse clamor ao Senhor e Ele nos ouve. Ele nos escuta, Ele atenta para a nossa oração, para o nosso clamor, quando há em nós um sentimento verdadeiro de arrependimento, um querer por essa mudança extraordinária, por fazer esse espaço, por conceder esse espaço para que o Espírito Santo de Deus ele possa habitar em nós, para que ele tenha liberdade de forjar o nosso caráter, de fazer aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. E o salmista Davi, ele continua dizendo aqui: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Que oração linda! Quantas vezes nós sentimos dentro de nós que por falhas, por erros cotidianos que cometemos, sentimos como se o Espírito de Deus se afastasse de nós. Mas Davi nos ensina a clamar, a rogar ao Senhor da nossa vida: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração agradável a ti, um coração que te busque, que te alegre, né? Que palavra extraordinária! Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque tu não te comprases em sacrifícios, porque se tu te agradasses de sacrifícios, eu os te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado
a um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. Tu não desprezarás. No verso 19, essa palavra vai dizer: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Não adianta as ofertas, os manjares, nada disso vai ter valor diante do Senhor, se não houver verdade no nosso coração, se não houver um sentimento íntimo, sincero, de arrependimento, um desejar verdadeiro por essa transformação que somente o Espírito Santo de Deus que habita em nós pode fazer, porque Jesus mesmo disse que é o Espírito Santo dele que habita em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é desse Espírito que nós precisamos para prosseguir, para continuar, para permanecermos fiéis ao Senhor, para permanecermos firmados nesse propósito, nessa rocha inabalável que é Deus, o Deus da nossa salvação. E para completar essa meditação, eu quero dizer para você que há uma perspectiva para todo aquele que deseja se arrepender. Em Romanos no capítulo 10, no seu versículo, a partir do seu versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer dessa maneira: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto ele não faz diferença entre judeu e grego, porque ele mesmo é Senhor de tudo e de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a minha pergunta para você nesse momento é: o que você está esperando? O que te falta para invocar o nome do Senhor e receber essa salvação que somente Ele pode te dar? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há nenhum outro caminho pelo qual você possa se achegar a Deus. Então, o meu convite para você nessa hora é: apressa os teus passos. Abre a tua boca, confessa com os teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor e receba a salvação de Deus. Porque, como eu disse no início, Deus, o Senhor Deus, Ele anseia para pôr o seu Espírito dentro de nós. E quando Ele põe o Espírito dele dentro de nós, talvez você se pergunte: mas é difícil para mim tomar essa decisão. Confessa ao Senhor com os teus lábios. E quando você confessar, Ele vai pôr o Espírito dele dentro de você. E todo o mais, o Espírito Santo de Deus habitando em você vai te ajudar a fazer. E eu quero concluir essa mensagem dizendo: Salmos 50, no seu versículo 3, o seu verso 3. Asaf, ele disse: aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Se decida, se posicione, e certamente o Senhor vai te alcançar com misericórdia, com perdão, com mudança de vida e com salvação, para que você possa ter garantia de vida eterna. Guarda essa palavra no teu coração. E o meu querer para a tua vida nesta hora é que Jesus possa te alcançar, que Ele encontre espaço dentro de você para fazer toda a mudança necessária. E como um dia Ele mudou a minha vida, mudou a minha história e me concedeu um novo e rico caminho. Essa é a expectativa dos céus a respeito de você. Porque como nós lemos aqui,
Ele não faz separação, ele não faz uma divisão. Para ele concedeu, ele destinou a salvação para todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor e que com a sua boca o confessar para glorificação do nome dele. Amém.